Não imagine por um instante que eu pretenda ser capaz de elucidar completamente os grandes mistérios da predestinação. Há alguns homens que afirmam saber tudo sobre o assunto. Eles o enrolam em seus dedos tão facilmente como se fosse uma coisa cotidiana. Mas acredite, aquele que pensa que sabe tudo sobre esse mistério sabe muito pouco. É apenas a superficialidade de sua mente que lhe permite ver o fundo de seu conhecimento. Aquele que mergulha fundo descobre que há na profundidade mais baixa que ele pode atingir uma profundidade ainda mais profunda. O fato é que as grandes questões sobre a responsabilidade do homem, o livre-arbítrio e a predestinação foram travadas repetidas vezes e respondidas de 10.000 maneiras diferentes. E o resultado foi que sabemos tanto sobre o assunto quando começamos. Os combatentes jogaram poeira nos olhos uns dos outros e impediram uns aos outros de ver. E então concluíram que, porque arrancaram os olhos de outras pessoas, eles podiam, portanto, ver. Agora, uma coisa é refutar a doutrina de outro homem, mas uma questão muito diferente é estabelecer minhas próprias visões. É muito fácil derrubar a hipótese de um homem a respeito dessas verdades de Deus, não tão fácil fazer minha própria posição em uma base firme. Tentarei esta noite, se puder, ir com segurança, mesmo que não vá muito rápido, pois me esforçarei para manter simplesmente a letra da palavra de Deus. Acho que se nos mantivéssemos mais simplesmente aos ensinamentos da Bíblia, seríamos mais sábios do que somos. Ao nos afastarmos da luz celestial da revelação e confiarmos nos enganosos fogos fatos de nossa própria imaginação, nos lançamos em pântanos e charcos onde não há base segura e começamos a afundar. E em vez de progredir, nos encontramos afundando rapidamente. A verdade é que nem você, nem eu temos o direito de querer saber mais sobre a predestinação do que o que Deus nos diz. Isso é o suficiente para nós. Se valesse a pena saber mais, Deus teria revelado mais. O que Deus nos disse, devemos crer. Mas, ao conhecimento assim obtido, somos muito propensos a adicionar nossas próprias noções vagas e então certamente erraremos. Seria melhor se em todas as controvérsias os homens tivessem simplesmente permanecido firmes ao lado de "assim diz o Senhor", em vez de dizer "assim e assim penso". Agora, com a ajuda do Espírito Santo, tentarei lançar a luz da palavra de Deus sobre essa grande doutrina da soberania divina e dar a você o que penso ser uma declaração bíblica do fato de que alguns homens são escolhidos, outros homens são deixados. E o grande fato que é declarado neste texto: amei Jacó, mas odiei Esaú. É um texto difícil e serei honesto com ele se puder. Um homem diz que a palavra ódio não significa ódio, significa amar menos. Amei Jacó, mas amei menos Esaú. Pode ser, mas não acredito que seja. De qualquer forma, diz ódio aqui. E até que você me dê outra versão da Bíblia, vou ficar com esta. Acredito que o termo está correto e adequadamente traduzido, que a palavra ódio não é mais forte do que o original, mas mesmo que seja um pouco mais forte, está mais perto do alvo do que a outra tradução que nos é oferecida nessas palavras sem sentido: amar menos. Gosto de pegar e deixar como está. O fato é que Deus amou Jacó e não amou Esaú. Ele escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú. Ele abençoou Jacó, mas nunca abençoou Esaú. Sua misericórdia seguiu Jacó por todo o caminho de sua vida, até o fim,
mas sua misericórdia nunca seguiu Esaú. Ele permitiu que ele continuasse em seus pecados e provasse aquela verdade terrível. Esaú, eu o odiei. Outros, para se livrarem desse texto feio, dizem que não significa Esaú e Jacó, significa nação, significa os filhos de Jacó e os filhos de Esaú, significa os filhos de Israel e Edom. Eu gostaria de saber onde está a diferença. A dificuldade é removida ao entendê-la? Alguns dos irmãos wesleyanos dizem que há uma eleição nacional. Deus tem e não outro. Agora, perguntamos a eles por tudo o que é razoável. Não é igualmente injusto da parte de Deus escolher uma nação e deixar outra? O argumento que eles imaginam nos derruba, os derruba também. Nunca houve um subterfúgio mais tolo do que tentar trazer a eleição nacional. O que é a eleição de uma nação, senão a eleição de tantas unidades, de tantas pessoas? E é equivalente à mesma coisa que a eleição particular de indivíduos. Ao pensar, os homens não conseguem ver claramente que se, o que não acreditamos nem por um momento, há alguma injustiça em Deus escolher um homem e não outro, quanto mais deve haver injustiça em ele escolher uma nação e não outra. Não. A dificuldade não pode ser eliminada dessa forma, mas é grandemente aumentada por essa distorção tola da palavra de Deus. Além disso, aqui está a prova de que isso não está correto. Leia os versículos que o precedem. Não diz nada sobre nações. Diz, porque os filhos ainda não nasceram, nem fizeram bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que clama, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, referindo-se aos filhos, não às nações. Claro, a ameaça foi posteriormente cumprida na posição de duas nações. Edom foi feito para servir Israel. Mas esse texto significa exatamente o que diz, não significa nações. Significa as pessoas mencionadas, Jacó. Esse é o homem cujo nome era Jacó. Amei Jacó, mas odiei Esaú. Tome cuidado, meus queridos amigos. Como qualquer um de vocês se intromete na palavra de Deus, ouvi falar de pessoas alterando passagens das quais não gostavam. Não vai dar certo, você sabe. Você não pode alterá-los. Eles são realmente os mesmos. Nosso único poder com a palavra de Deus é simplesmente deixá-la como está e nos esforçar pela graça de Deus para nos acomodar a isso. Nunca devemos tentar fazer a Bíblia se curvar a nós. Na verdade, não podemos, pois as verdades da revelação divina são tão seguras e firmes quanto o trono de Deus. Se um homem quer desfrutar de uma perspectiva deliciosa e uma montanha poderosa está em seu caminho, ele começa a cortar a sua base na vã esperança de que, finalmente, ela se tornará uma planície nivelada diante dele? Não, pelo contrário. Ele a usa diligentemente para a realização de seu propósito, acendendo-a, sabendo muito bem que este é o único meio de obter o fim em vista. Assim devemos fazer. Não podemos trazer as vontades de Deus para nossos pobres entendimentos finitos. A montanha nunca cairá diante de nós, mas podemos buscar força para subir cada vez mais alto em nossa percepção das coisas divinas, e somente dessa forma podemos esperar obter a bênção. Primeiro, então, este é um fato. Os homens dizem que não gostam da doutrina da eleição. Em verdade, eu não quero que eles gostem, mas não é um fato que Deus elegeu alguns? Pergunte a um arminiano sobre a eleição e imediatamente seus olhos se voltam ferozmente para você e ele começa a ficar bravo.
Ele não consegue suportar. É uma coisa terrível, como um grito de guerra para ele, e ele começa a afiar a faca da controvérsia imediatamente. Mas diga a ele: ah, irmão, não foi a graça divina que fez você diferir? Não foi o Senhor que o chamou para fora do seu estado natural e fez de você o que você é? Oh, sim, ele diz. Eu concordo totalmente com você nisso. Agora faça esta pergunta a ele: qual você acha que é a razão pela qual um homem foi convertido e outro não? Oh, ele diz: o Espírito de Deus tem trabalhado neste homem. Bem, então, meu irmão, o fato é que Deus trata um homem melhor do que outro. E há algo surpreendente neste fato? É um fato que reconhecemos todos os dias. Há um homem lá na galeria que trabalha tão duro quanto ele gosta. Ele não pode ganhar mais do que 15 shillings por semana. E aqui está outro homem que ganha 1.000 por ano. Qual é a razão para isso? Um nasce nos palácios dos reis, enquanto o outro dá seu primeiro suspiro em um casebre sem teto. Qual é a razão para isso? A providência de Deus. Ele coloca um homem em uma posição e outro homem em outra. Aqui está um homem cuja cabeça não consegue manter dois pensamentos juntos, faça o que quiser com ele. Aqui está outro que pode sentar e escrever um livro e mergulhar nas mais profundas questões. O que é a razão? Deus fez isso. Você não vê o fato de que Deus não trata todos os homens da mesma forma? Ele fez algumas águias e alguns vermes. Alguns ele fez leões e alguns lagartos rastejantes. Ele fez alguns homens reis e alguns nascem mendigos. Alguns nascem com mentes gigantescas e alguns beiram o idiota. Por que isso? Você murmura com Deus por isso? Não, você diz que é um fato e não há nada de bom em murmurar. Qual é a utilidade de chutar contra os fatos? É apenas chutar contra os espinhos com os pés descalços e você se machuca e não a eles. Bem, então a eleição é um fato positivo. É tão claro quanto a luz do dia que Deus, em questões de religião, dá a um homem mais do que a outro. Ele me dá a oportunidade de ouvir a palavra que ele não dá ao África. Ele me dá pais que desde a minha infância me treinaram no temor do Senhor. Ele não deu isso a muitos de vocês. Ele me coloca depois em situações onde eu sou restringido do pecado. Outros homens são lançados em lugares onde suas paixões pecaminosas são desenvolvidas. Ele dá a um homem um temperamento e disposição que o mantém longe de alguma luxúria, e a outro homem que ele dá tal impetuosidade de espírito, e a depravação desvia tanto essa impetuosidade que o homem corre de cabeça para o pecado. Novamente, ele traz um homem sob o som de um ministério poderoso, enquanto o outro se senta e ouve um pregador cuja sonolência só é superada pela de seus ouvintes. E mesmo quando eles estão ouvindo o evangelho, o fato é que Deus trabalha em um coração quando não o faz em outro. Embora eu acredite que até certo ponto o Espírito trabalha nos corações de todos que ouvem a palavra para que todos eles sejam indesculpáveis, ainda assim tenho certeza de que ele trabalha em alguns tão poderosamente que eles não podem mais resistir a ele, mas são compelidos por sua graça a se lançarem a seus pés e confessá-lo, Senhor de tudo. Enquanto outros resistem à graça que entra em seus corações, e ela não age com a mesma força irresistível que age no outro caso, e eles perecem em seus pecados, merecida e justamente condenados. Essas coisas não são fatos? Alguém as nega? Alguém pode negá-las? Qual é a utilidade de chutar contra os fatos? Eu sempre gosto de saber quando há uma discussão, qual é o fato.
Você ouviu a história do rei Carlos II e do filósofos? O rei Carlos perguntou a um deles: qual é a razão pela qual, se você tivesse um balde de água e o pesasse e colocasse um peixe nele, o peso seria o mesmo? Eles deram muitas razões elaboradas para isso. Por fim, um deles disse: é um fato. É um fato? E então eles descobriram que a água pesava mais, tanto quanto o peixe colocou nela. Então todos os seus argumentos eruditos caíram por terra. Então, quando falamos sobre eleição, a melhor coisa é dizer: deixe a doutrina de lado por um momento. Vamos ver se é um fato. Nós andamos por aí, abrimos os olhos, vemos que é um fato. Qual é então a utilidade de continuarmos discutindo isso? É melhor acreditarmos, já que é uma verdade inegável de Deus. Você pode alterar uma opinião, mas não pode alterar um fato. Você pode mudar uma mera doutrina, mas não pode mudar uma coisa que realmente existe. Aí está. Deus certamente lida melhor com alguns homens do que com outros. Não vou oferecer desculpas por Deus. Ele pode explicar seus próprios tratos. Ele não precisa de defesa minha. Deus é seu próprio intérprete e ele tornará isso claro. Mas aí está o fato. Antes de começar a argumentar sobre a doutrina, lembrem-se de que, não importa o que você pense sobre ela, você não pode alterá-la. E por mais que você possa se opor a ela, é realmente verdade que Deus amou Jacó e não amou Esaú. Porquanto, olhe para a vida de Jacó e leia sua história. Você é compelido a dizer que desde a primeira hora em que ele deixou a casa de seu pai até a última hora, Deus o amou. Ora, ele não se afastou muito da casa de seu pai antes de se cansar e se deitar com uma pedra como travesseiro, as sebes como cortina e o céu como dossel. Ele vai dormir e Deus vem e fala com ele em seu sono. Ele vê uma escada cujo topo alcança o céu e uma companhia de anjos subindo e descendo por ela. Ele segue sua jornada até Labão. Labão tenta enganá-lo, e sempre que Labão tenta prejudicá-lo, Deus não permite, mas multiplica o gado diferente que Labão lhe dá. Depois, você se lembra, quando ele fugiu desprevenido de Labão e foi perseguido, que Deus apareceu a Labão em um sonho e o ordena a não falar com Jacó, nem bem nem mal. E ainda mais memorável, quando seus filhos, Levi e Simeão, cometeram assassinato em Siquém, e Jacó tem medo de ser alcançado e destruído pelos habitantes que estavam se levantando contra ele. Deus coloca medo no povo e diz a eles: não toquem meus ungidos e não façam mal ao meu profeta. E quando uma fome chega à terra, Deus envia José ao Egito para fornecer milho em Gósen para seus irmãos, para que vivam e não morram. E veja o final feliz de Jacó. Verei meu filho José antes de morrer. Contemple as lágrimas descorrendo por suas bochechas envelhecidas, enquanto ele aperta seu próprio José em seu peito. Veja quão magnificamente ele vai à presença de Faraó e o abençoa. É dito, Jacó abençoou Faraó. Ele tinha tanto do amor de Deus nele que estava livre para abençoar o monarca mais poderoso de seus tempos. Por fim, ele entregou o Espírito e foi dito imediatamente: este era um homem a quem Deus amava. Há o fato reiterado de que Deus amava Jacó. Por outro lado, há o fato de que Deus não amou Esaú. Ele permitiu que Esaú se tornasse pai de príncipes, mas não abençoou sua geração. Onde está a casa de Esaú agora? Edom pereceu. Ela construiu suas câmaras nas rochas e cortou suas cidades nas rochas duras.
Mas Deus abandonou seus habitantes e Edom não pôde ser encontrado. Eles se tornaram escravos de Israel e os reis de Edom tiveram que fornecer um tributo anual de lã a Salomão e seus sucessores. E agora, o nome de Esaú foi apagado do livro da história. Agora então, devo dizer novamente que isso deve tirar pelo menos um pouco da amargura da controvérsia quando nos lembramos de que é um fato, que os homens digam o que quiserem. Deus amou Jacó e não amou Esaú.